Bom, voltando aqui, nós vamos falar aqui da gestão de contas a receber, que é uma conta contábil muito importante, né? Então, quando você mexe com consultoria, mexe com análise mesmo da sua empresa, essa continha aí, ela é uma das principais, junto com caixa, banco, estoque, né? Vocês já estão num nível já avançado, então não precisa ser muito comentado a importância dessa conta. Então, essa conta, a gente entende como é um investimento, né? Por que é investimento? Né? Você vende estoque, você gerencia o estoque, vende à vista ou vende a prazo, né? Você vê uma informação assim, escrita na parede assim, né? Não vendemos fiado, é o resultado que você está dando para a sociedade que você é um mero incompetente em termos de gestão financeira. Porque é sabido que vender a prazo é muito bom, né, gente? Ederson, você sabia que o Tony Tornado pode comprar fiado em todos os bares do Brasil? Quem? O Tornado. Porque quase todo bar tem uma placa. Só pode comprar mais de 80 anos acompanhado do pai e da mãe. O Tony Tornado tem mais de 80 anos e o pai e a mãe dele estão os dois vivos. Então ele tem crédito no Boteco do Brasil. Boa, Juninho. Boa. Aí, então, Juninho, informação. Uma informação aí, né, Juninho? Tony Tornado. Beleza. Demora a voltar, mas quando volta, hein? Voltou firme, hein? Voltou firme, Juninho. Continuando aqui, gente. Então, a política de crédito, o que é isso? Nada mais é que desde você falar que não vai vender fiado, você não tem condições de fazer isso, até a questão de selecionar, né? Você não tem condições de selecionar aqueles clientes. Você já viu um sacolão, né? No caso de vocês aí, tem aqueles ali que compram ali no caderninho, né? E aí fica aquela briga danada no final de mês, paguei, não paguei, fica aquele trem todo, né? Então, tem esses níveis e tem os níveis mais sofisticados. Antigamente, o pessoal, você ia, vou comprar no crediário. Aí você ficava horas e horas sentado para a moça preencher um monte de papel, né? Para poder ver se concedia o crédito ou não, né? O tal do carnezinho, ainda tem isso ainda, né? Mas o cartão de crédito, e agora com o tal do Pix aí, etc., isso acabou. Mas Ederson. Alguém chegou aí. Júnior. O Matheus está aí também, o Matheus também pode contar a história. Lá na Neves Júnior, a gente está com um serviço que é interessante. Tem um menino que chama Matheus, ele tem um mercadinho, nós falamos, um sacolão. E praticamente, o Matheus sabe melhor do que eu os dados, porque ele fez o diagnóstico. O menino praticamente, quase toda a venda dele é fiada. Ele vende fiado. É o que você falou. Ele é competente, se ele parar de vender fiado. Então, igual eu já contei esse caso, né? Vocês estão me escutando, gente? Sim. Ô, Ederson, adicionar mais uma nota. E como ele vende essa do fiado, e ele tem todo esse planejamento dele, é muito bom, tanto que os clientes dele que são fiéis vão lá, por exemplo, todo mês e pagam nos dias fixos certinho. E os clientes dele praticamente só compram fiado. Nenhum praticamente compra à vista. Ou seja, você vai criando aquela carteira, né? Pessoas confiáveis e tudo, deixa entrar só aqueles ali que você tem certeza e vai construindo isso ao longo do tempo, né? Então... Se eu não me engano, ele estava falando que até agora, em todo esse tempo que ele teve negócio, só 2 pessoas deram um calote nele. 2 ou... E deu calote, sai fora da lista, né? E vamos, né? Então, vocês estão aí dando exemplo do que eu estou falando, né? É a incompetência mesmo do cara. Então, de não saber lidar com isso. Agora, por exemplo, aqui no centro, eu estou no centro agora, ali na Curitiba, tem uma vez que eu fui comprar um copo de liquidificador, que eu quebrei, né? Então, antes que as forças descobrissem que estava quebrado, eu saí correndo e fui comprar, né? Aí eu cheguei lá para comprar, que
que é a loja de artigos de fogão, né, tudo lá. Achei o tal do copo. Na hora que eu fui pagar, tá lá escrito só em dinheiro. Você, pelo amor de Deus, gente, nem cartão não, só no dinheiro. Era coisa de 16, 17 reais, assim, sabe? E eu olhei assim, gente, mas nós estamos em pleno século XXI, né? Lá vai eu num banco para poder caçar o banco, para sacar dinheiro, para levar lá. Então, são políticas, né? Que às vezes facilitam ou complicam, né? A negociação. Pergunta se eu volto lá. Não volto, né? Então, beleza. Então, essa discussão que a gente já falou. Então, a seleção de crédito. O que é política de crédito? Inclui determinar a seleção de crédito, ou seja, para quem que eu vou dar esse prazo aí, né? Que é uma política de cobrança. Então, igual vocês deram o exemplo aí, todo mês, né? Finalzinho do mês, uma data fixada lá, a pessoa vai lá e paga. Então, o tratamento adotado pela empresa com relação ao gerenciamento desses aspectos aí. Então, a seleção de crédito de uma empresa envolve decidir até que ponto conceder crédito para um cliente e até que ponto você fala, não, é só à vista, filhinho. Nas empresas você tem os departamentos, né? Você tem o departamento de crédito, né? E aí você tem os relatórios que são oriundos dessa política. Então, a auditoria, quando ela vai numa empresa, ela vai auditar essa conta, então ela pede lá as demonstrações financeiras, né? Olha lá os indicadores, como é que está, e vê a importância de contas a receber. Se for muito relevante, ele abre essa conta e vai ver como é que está a composição das dívidas, né? Os clientes têm com a empresa. Então, a gente chama de cut-off, né? Cut-off é um termo de auditoria que faz, tipo, uns cortes, né? Ó, de quem está devendo de até 30 dias, nós vamos ver lá no final. Quem está devendo de 30 a 60, aí coloca lá na lista. Quem está devendo de 60 a 90, aí você vai listando, categorizando os devedores, para depois você tomar as decisões, né, por categoria, né? Aquele que me deve só 30 dias não vai ter o mesmo tratamento do que aquele que me deve mais de um ano. Aquele que deve mais de um ano eu já vou chamar a polícia, né? Aquele que me deve 30 dias eu vou ainda dar uma ligação, né? Fazer uma ligação, ver o que está acontecendo, né? Você vai ter uma conversa mais macia, né? Digamos assim. Então, no caso bancário, né? Você pode, o banco da empresa, obter informações a respeito de crédito diferente. Você pode pedir que a gente chama de circularização de informação, que também é coisa de auditoria. O auditor pede ao banco, né, o extrato bancário daquele cliente, desde que esse autorize, né, que é muito difícil. Uma dúvida. Sim, o Júnior Cruz perdeu muitas aulas, ele está com dúvidas em um trem aqui. Nem administração financeira 1, a gente aprende muito operacional, né? E administração financeira 2, acaba que é mais estratégico, que a gente é mais decisão, essas coisas? Isso. É isso aí. Esse lado aí. Na 1 você fica aprendendo a fazer conta. Na 2 faz conta também, mas é mais estratégico. Beleza? Mais a longo prazo. Então, voltando aqui. Aí você, nessa sua política de crédito, né, você vai analisar os riscos, né, daquele cliente, se você puder, né. Vai pegar aquele cliente, vai fazer uma série de perguntas, uma série de análises, para ver qual que é o grau de risco daquele cliente não pagar. Por exemplo, esse exemplo que vocês deram aí dessas duas pessoas, se ele tivesse feito uma análise de risco, talvez ele não concedesse o crédito, porque ele ia classificar essas duas pessoas com o risco de não pagar, né. Mais para frente eu vou ensinar vocês como é que faz essa análise. Então a empresa vai fazer uma análise de crédito e vai, dentro da sua análise de crédito, você vai estabelecer uma linha para ela. Cada cliente, o ideal, cada cliente vai ter uma linha, né? Olha, você vai poder, eu posso vender para você até X reais para pagamento de 3 vezes. Outro cliente vai ter uma outra linha de crédito, ele vai poder pagar à vista e parcelar em 6 vezes, e por aí vai. Então, aqui a gente considera, né, uma empresa não seria inteligente se gastasse 3 mil reais para investigar se um cliente é digno de crédito. Por exemplo, eu estou pegando esse exemplo de vocês aí.
Já imaginou eu gastar 3 mil investigando esses dois clientes aí que compram lá R$ 60 por mês de feira, né? Esses 3 mil para uma investigação de crédito pode ser um bom investimento. Ficou embolado aqui, né? Ô, Ederson, a Receita Federal é assim, Ederson. Aí você fala que isso não é inteligente. A Receita Federal gasta mais dinheiro para achar um cara que está sonegando imposto do que com o imposto que ela vai correr dele. E aí fica esse estranho, né, esquisito. Quem tem que pegar mesmo não pega. Então, espera que faça compra crédito. Por exemplo, se um cara vai fazer uma compra de 150 mil, então vale a pena, né? Você gastar lá R$ 3.000 investigando que peça que esse cara é, né? Aí, você já viu, gente, volta e meia a gente escuta aí casos aí, estelionatário, né? Vai nessas concessionárias, arranja uma falação danada, compra aquele carrão lá de luxo, né? Paga a primeira prestação e a segunda some, né? Ou seja, falhou aí na análise de crédito desses caras, né? O problema das pequenas empresas, gerenciar duplicados sem receber, ou contas a receber, é um dos maiores problemas financeiros que as empresas enfrentam, né? Empresas pequenas, não tem pessoa, normalmente é o próprio dono, né, que faz, e aí o dono, ele que compra, ele que vende, ele que aí fica doido, né? Então, às vezes, ele não tem braços para fazer isso. Quando a gente está ansioso para aumentar o volume de vendas, a gente vai e concede crédito. Então, se eu quero aumentar as vendas, uma das formas de você fazer isso é vender fiado, né? E aí, evidentemente, ocorre dívidas incobráveis. No caso aí, esses dois aí, que vocês deram exemplo. Então, vamos analisar aqui os 5S. Isso aí é famoso, tem para tudo quanto é livro aí, né? Os 5S de crédito. Então, analistas de crédito, muitas vezes, usam 5S de crédito para dar o enfoque para a sua análise, né? Então, eles vão olhando esses quesitos aí para poder ir formulando aí a sua política. Então, cada um deles, por isso que são, cada C aí, tem aí uma definição. Por exemplo, caráter. O registro histórico do requerente em cumprir obrigações passadas, financeiras, etc. Como é que esse cara aí comporta com seus pagamentos, né? Passados. A história de pagamentos passados, às vezes até com a empresa mesmo. Se ele está lá, você levanta a ficha dele, né? Como é que ele comprou X mercadorias, né? Pagou tudo direitinho. O outro é a capacidade. Capacidade do requerente de ressarcir o crédito perdido. Então, a análise das demonstrações, com particular ênfase na liquidez do endividamento, são usadas para avaliar a capacidade do requerente. Então, aí é quando você está vendendo para a empresa, né? Aí você vai analisar lá a demonstração dela, principalmente o passivo dela, né? Para ver se ela tem condições de te pagar. Capital. A força financeira do requerente, como refletida na posição patrimonial. Então, você vai olhar se ele tem força, né? Se ele tem caixa. Isso aqui a gente está falando quando você está vendendo para a empresa, tá, gente? Não é pessoa física, não. Você vai olhar como é que ele está lá no seu ativo circulante, né? Colateral, montante de ativos que o requerente tem disponível, ou seja, se ele não conseguir pagar com dinheiro, ele tem bens lá, ele tem imóveis, como é que está o estoque dele, se está me devendo, de repente ele me passa o estoque dele todo, então você vai ver com mais profundidade se aquele cliente que está te pedindo uma linha de crédito, na pior das hipóteses, tem como juntar e te pagar. E, por fim, condições. O cenário econômico, né? Assim como qualquer circunstância específica afetando qualquer uma das linhas de crédito. Por exemplo, se a empresa tem um excesso de estoque dos itens que o requerente espera comprar a crédito, a empresa pode estar inclinada a vender em termos mais favoráveis, ou seja, mais baratos, né? Para o requerente menos dignos de crédito. Classificação de crédito. Então, você tem aí, vamos classificar esses créditos que você vai fornecer. Uma técnica popular é a classificação de crédito, um procedimento que resulta em uma nota que mensura a saúde de crédito geral do requerente. Então, você vai categorizar aquele cliente. Aí, cada um dá uma tabela, né? De 1 a 10. Então, cliente 9, 10 é excelente, você pode conceder o máximo de tempo para ele pagar. Um requerente que tem nota 1 ou 0, você só vai vender para ele à vista. Então, você vai classificar esse requerente, né, seja ele pessoa física ou jurídica, de uma nota. Então, aqui eu vou ensinar vocês como que faz isso aqui, ó. Então, passo a passo.
nós vamos construir uma tabela de concessão de crédito, né? Então, você vai criar uma política para poder enquadrar aquele cliente naquela tabela. Então, o cliente X vai poder comprar crédito 3 vezes, cliente Y só vai poder comprar à vista. Você vai estabelecer esses parâmetros, não tem uma regra geral, cada empresa vai ter suas particularidades. Aqui, eu estou dando aqui um mero exemplo, tá? A primeira coisa, nós vamos coletar a informação do cliente. Então, pessoa física. Então, nós vamos fazer uma ficha cadastral dela, né? Nome, endereço, etc. Comprovante de renda, contra-cheque, tudo isso aqui vocês já sabem. Ou já vivenciaram isso aí, né? Cópias de documentos pessoais, vamos consultar a pessoa ou a empresa lá no SPC, do Serasa, referências bancárias, quem já não pediu, né? Me dá uma referência bancária ou comercial, e por aí vai. As pessoas jurídicas, você também vai pedir uma documentação legal da empresa, né? Contrato, para ver que isso seria o ideal, né, gente? Vou conceder um crédito para uma empresa. Eu sou uma financeira, por exemplo, né? Ou então eu sou uma loja que vende material, autopeça e vou vender para uma outra empresa que precisa dessas peças, né? No crédito. Vai pedir a documentação legal da empresa, né? O estatuto, os bens, representantes legais, para ver quem que está assinando o contrato que for, tem representatividade, né? Ele tá legalizado. As demonstrações financeiras, normalmente isso aqui é banco, né? Para poder, vai aceitar ou não financiar um requerente, né? Vai emprestar dinheiro ou não, normalmente vai pedir isso. Ficha cadastral, aí vai incluir todos os dados, né? Da empresa, CNPJ, inscrição municipal e por aí vai. Oi. Naquele carnezão da Casas Bahia, eu não sei se a Casas Bahia ainda usa carnê, fazia esse tipo de avaliação para saber se confia para o cliente no carnê? Exatamente. Você pode ver que se você olhar passo a passo, vai estar tudo aqui em cima. Vai pegou a ficha, pediu o comprovante de renda, cópia do documento, e segue esse passo aqui, padrão. Entendeu? Tenta comprar lá para você ver, eles vão seguir tudo isso aqui que eu estou falando. Bom, aí nós vamos analisar. Pegou esses dados aí, né? E mais alguns que a empresa acha necessário. Então, por exemplo, aqui a pessoa jurídica pode pedir contrato a cópia do contrato da empresa com a locadora, né? Às vezes o prédio é alugado, né? Então eu quero saber se está tudo certinho, né? Está pagando direitinho lá o aluguel. Então, cada um você acrescenta aí informações que você gostaria de ter do requerente. Aí, a etapa 2, nós vamos analisar o risco, né? Oferecer esse crédito para o cliente. Então, como consequência, quais as condições de crédito serão a ele oferecidas, né? Então, nós vamos criar essa tabela de concessão. Ela se baseia em pontos. Então, cada cliente vai somar X pontos, nós vamos enquadrar ele nessa tabela, e aí nessa tabela vai falar o que pode ser feito para ele. Então, nessa etapa, nós voltamos aos 5 S, né? Aí aqui está mais resumido, mais objetivo. Quando eu olhar caráter, aí você vai querer saber o seguinte: o cliente cumpre suas obrigações assumidas? Então, lá na sua entrevista, ou na documentação que você pediu, né, ele está comprando um carro a prazo. Aí você... Oi. Meu avô foi cliente 5 estrelas do Itaú por muito tempo, mas é por causa da questão do caráter. É porque ele pagava direitinho? Não, é o contrário. Ele era uma grande oportunidade, porque como ele tinha dificuldade de pagar, eles podiam jogar os juros dele lá em cima, eles viam que eles ganhavam muito dinheiro com os juros com ele. Minha cartão de Itaú, que ela paga religiosamente em dia, e eles nunca aumentam o limite dela. Eu tenho um tio que fica dando cano em cartão a vida inteira. O limite dele é quase 50 mil reais. Mas por causa disso, o Itaú vê uma oportunidade de juros dele muito alto, e também, meu tio e meu avô. O Itaú faz o contrário das obrigações. Ele gosta de quem é mal pagador, para cobrar juros maiores. Aí é política, né? E o risco vai junto, né? Vai que pega um cara na reta aí e some, né? Mas aí vai.
É claro que vai ter outras garantias, né? Ah, o cara é aposentado, o cara mora na cidade, tem muito tempo que ele não sai. Eles vão ver, ah, esse cara aí não tem cara de sumir, não. E vai dando corda, né? Até onde chega um certo ponto que eles param. Então é isso aí, Juninho, ó, questão do caráter, né? Questão da capacidade de pagamento. O cliente ganha o suficiente para arcar com os compromissos pretendidos? Então, principalmente os aposentados, né? Vamos ver lá, ah, tem aquela regrinha até 30%, 40%, etc., né? Vamos olhar o capital. A renda do cliente está muito comprometido com o aluguel, então se ele ganha 4 salários mínimos, paga aluguel, paga prestação de carro, paga escola de menino, uai, ele está querendo comprar um notebook de 5 mil, não vai ter condição, ele ganha 2 salários mínimos, como é que ele vai fazer? Então você vai desenhando a história daquele cliente, entendeu? Isso aqui é o mundo dos sonhos, né, gente? Que na hora lá do vende-vende, né? Tá, e vai, né? Mas o certo seria fazer essa análise aí bonitinha. Os bancos fazem, né? Colaterais. O cliente tem garantia real para oferecer em caso de não pagamento? Então, esse cliente aí, se ele não pagar, o que ele tem além do carrinho dele lá? Ah, ele tem um sítio, ah, ele tem ações, então se apertar, espremer, tem jeito dele me pagar. Pagar aquele bem que ele está comprando, né? Fiado, né? Condições. Quais as possibilidades de operações nas condições de crédito em função da mudança política econômica do mundo, né? Então, a gente tem que ver como que está aí fora, né? Como é que está a situação econômica. Por exemplo, a nossa agora, a gasolina lá embaixo, está voltando a subir, né? Tem que ter essa análise aí também, o que circunda uma leitura daqueles 5 S's lá bem mais objetivo, né, gente? Bem mais prático. A metodologia, então agora nós vamos construir essa tal dessa tabela, né? Para construir essa tabela, né? A gente já fez essa análise aqui em cima. Então vamos agora apresentar a metodologia. Então o que você vai fazer? Algumas perguntas, porque como eu não quis caracterizar uma empresa, né? Então peguei aqui as mais genéricas, né? Então você vai fazer. Quais fatores são relevantes para determinar o risco de crédito dos clientes? Isso é para a sua empresa, tá? Então, qual a renda mensal do cliente? O cliente tem registro no SPC ou Serasa? E você vai fazer outras perguntas, tá? Então, a principal que eu anotei aqui, né, é evidentemente, qual que é a renda do cara, né? E a outra, como é que ele está na praça, né? Você está devendo, como é que ele está aí? Então, seriam as basiconas, né? Você pode acrescentar outros aqui. Tipo, como é que é o histórico desse cliente, se ele é da empresa, como é que é o histórico dele de pagamentos, de prestações que ele fez no passado aqui. Aí nos bancos tem as letras lá, né? Classifica o cara, como o Juninho falou, né? Então coloca o cara lá em cima e depois, volta e meia, começa até a oferecer pacotes diferentes. Por exemplo, o Banco Itaú, o cara vai ficando bom pagador, a renda tá belezinha, ele convida para ir naquele lá, o personalité, né? Uma categoria mais, o atendimento é melhor, né? Qualquer agência que você for, te dão preferência, por aí vai. Aí, outro tópico seria, da metodologia, quanto cada fator é importante para determinar o risco de crédito. Então, às vezes, a renda mensal corresponderá por 30% da avaliação. Esse 30% é relativo. Eu coloquei 30%, mas você pode entender que é 60%, 70%, né? Dependendo do bem que você está vendendo para ele. O registro no SPC ou Serasa responderá por 20% da avaliação. Depende, se um montante é muito grande, assim, você pode passar para 60%, 70%. Então, isso aí é de empresa para empresa. Quem está construindo a tabela não tem certo nem tem errado, né? Vai ter a sensibilidade que ele vai absorver ao fazer aquela análise dos 5 S's lá em cima. De 0 a 100, qual a nota que determinado cliente receberá em cada critério de análise? Então, aí você vai criar a sua politicazinha, né? O cliente A, com elevada nota, receberá nota 95. O B, cujo o nome no SPC, receberá nota 0. Isso é um critério seu. Então, aquele cliente que tiver uma renda alta, você tem que estabelecer o que é alto, né? Acima de 10 mil, acima de 50 mil, ele vai ter uma nota de 95. Aquele cliente que tiver com o nome no SPC, receberá nota 0.
Pode ser que outra pessoa entenda isso aqui de outra forma. O cliente que com elevada renda vai receber uma nota 70. E o cliente B, que está com o nome no SPC, porém está negociado, né? Ele vai receber a nota 6, 10. Então, vai depender da sua política. Então, olha lá. Observação, naturalmente, essa avaliação é altamente subjetiva. Qual a pontuação total do cliente? Para isso, calcule a média ponderada. Aí a gente vai mostrar lá no quadro, né? Que eu estou colocando no detalhe. O cliente A recebeu nota 90 pontos no primeiro critério. Então, você vai pôr um peso. Vocês entendem o que é peso, né, gente? Peso é a relatividade, ou seja, a importância daquela nota no total. Isso é muito utilizado em concurso, né? Por exemplo, o meu concurso, quando eu fiz aí no IF, ele era média ponderada, né? Então, você tinha lá 4 etapas, não sei quantas etapas, eu vou falando aqui. Então, a primeira etapa era análise de currículo, para você entrar. Aí, recebia X pontos, e o peso era 2. Aí, depois, teve a avaliação, né? A prova, né? 45 questões. Então, o peso era 1. Para cada questão, o peso era 1. Depois passou, aí só que você tinha que atingir no mínimo 70 pontos em 100. Ah, passou? Aí você vai para outra etapa, que era a entrevista, que era, como é que é? Não, entrevista não, que era a banca, né? Aí a banca de 0 a 100 também, ela tinha peso 30. Então, aí você vai, e depois tirou acima de 70 também, você passaria para a última etapa, que é a prova de títulos, né? Cada título. Se você tem mestrado, ganha 20 pontos. Você tem doutorado, você ganha 30 pontos. Você só tem especialização, você ganha 10. Você tem graduação, você não ganha nada. Aí joga tudo isso, divide pelos pesos, então aí você tem uma média ponderada, ou seja, cada item daquele ali vai ter a sua relatividade. Então, esse cara que ganhou 76 pontos, por exemplo, né? Então, qual a faixa de crédito na qual o cliente se enquadra? Então, aí eu criei aqui, para esse cliente, abaixo de 60 pontos, cliente desconhecido ou pouco confiável, venda somente à vista. O cara que tirou abaixo de 60, está naqueles quesitos lá, né? Mal pagador, tem nome no SPC, ganha pouco, relativamente ao bem que ele está querendo comprar. 60 a 80, cliente com certo grau de confiança. Então eu vou vender ele até 3 vezes. Mais de 80, cliente de alta credibilidade, venda em até 6 vezes. Isso aqui, eu que fiz, agora. Vocês já viram esses casos, você chega na loja, o cara mal olhou para sua cara, já viu que você tem cara de pobre, mas vai comprar um sapato lá, e ele vai falar assim, aqui é 10 vezes sem juros. Mas não estou te perguntando, né? Às vezes você tem um dinheiro lá à vista, né, para poder pagar, e o cara já esfrega no ser, né, 10 vezes sem juros. É muita bondade, né, gente? Alguém chegar para você e falar 10, 7, 8 vezes sem juros. Alguma coisa, você pode ter certeza que você está perdendo e está ganhando, tá, gente? Ou seja, e aí você perde um desconto. Isso é batata, né? Não, se eu comprar à vista, quanto você me dá desconto? Não, esse preço aí, a gente já faz ele a prazo. Como assim, né? Então aí você pensa assim, mas você prefere receber de 10 vezes? Alguma coisa você pode ter certeza que está errado, né? Você prefere receber 10 vezes do que à vista? Hein? Aí, então, essas tabelinhas aqui, o pessoal de concessionário usa muito isso, tá, gente? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, aí você pede, ele abaixa, mas não abaixa, né? Finge que está abaixando o preço, mas não está. E aí te oferece um tapete, né? O preço é esse, mas eu te dou um tapete. Tapete? Que tapete, não? Eu não te dou um tapete, mas uma... Como é que chama que tem lá? Pintura, né? Não, como é que é? Permeabilidade. Vamos passar no carro para poder não... Aqui, permeabilidade, se eu quero é desconto aí, né? E aí, por aí vai essa conversinha. Aí o vendedor vai, então vou ver lá com o meu gerente. Roda, ele vai olhar essa planilha aqui. Né? Até onde ele te encaixa, até onde que ele vai te dar desconto. Então, o exemplo da tabela é essa aqui, gente, Então, situação do cliente em relação a informações de crédito, casa própria paga, tempo de residência, comprometimento do ganho, tempo do cliente, emprego estável, tempo de emprego. Então, isso aqui eu criei, não é padrão, você pode colocar os seus aí, e para cada um, esse cliente, né, ele recebeu
uma pontuação. Então, informações creditícias, 90, casa própria, beleza, 100, tempo de residência, e aí vai. Peso. Aí aqui eu vou balanceando. Ter casa própria é muito importante? Olha, representa 30% da minha avaliação, por isso que pus aqui 0,30. Ó, tempo do cliente na minha empresa. Significa quase nada, porque a minha empresa, você não tem cliente, no caso aqui, né? Ninguém é obrigado a comprar na sua empresa, sempre, né? Então, 0,05, ou seja, 5%. Tempo de emprego. O peso, para mim, nesse caso, é irrelevante. Então, eu dou 5% para ele. Total desses pesos tem que dar 1, né? Então, por exemplo, às vezes você dá muita importância, um peso muito bom para o cliente que já está há muito tempo com você e é fiel. Então, esse 0,5% aqui você pode aumentar para 10, 15, o que for. Então, essa questão do peso aqui é a mão de quem está fazendo, né? Para equilibrar aí. Aí você tem 90 vezes 10, 9. Então, nessa última linha aqui, você vai converter essas notas relativamente ao peso que elas merecem. Então, 90 vezes 0,10, 100 vezes 0,30, né? E aí vai. Então, aqui no olhômetro, você vê que essa tabela aqui de concessão, o emprestador do dinheiro, do crédito, dá muita importância à casa própria paga. Entendam que isso aqui, gente, é aleatório, tá? Poderia ser, dar muita importância, por exemplo, à renda, né? Que não tem nem aqui, né? O cara ganha muito, então ele vai ter um peso maior. Opa. Um exemplo já. Agora vamos construir um. Isso aqui já é um exemplo já formatado, né? Então vocês têm que chegar para mim nessa tabela aqui. Vamos construir. Primeiro, criação de parâmetros para cada situação do cliente, determinada da empresa. Então, a renda, casa própria, tempo de residência, comprometimento do ganho, tempo de cliente, por aí vai. 2, estabelecer a ponderação, aquela segunda coluna lá. Né, para cada um desses componentes, qual o peso que você vai dar. Lembrando que o total tem que dar 1. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a renda, eu vou estar dando uma importância de 20%, casa própria 5%, totalmente diferente daquele exemplo lá de cima, né? Comprometimento do ganho 20%, tempo do cliente 5%, emprego estável, tempo de emprego. Porque vocês concordam comigo que que a gente entende por emprego estável, né? Os dois estão juntos, né? Emprego estável e tempo de emprego, você pode olhar os dois ao mesmo tempo. Emprego estável normalmente é funcionário público, né? Ou então empresas que a gente conhece aí que são famosas, né? Que a gente acha que tem uma estabilidade. E tempo de emprego é óbvio, né? O cara sai do emprego toda hora, então o cara é meio esquisito, né? Fica só 1 ano, 6 meses em cada empresa, a carteira lá tá cheia de contratar, de início de contrato e termo de contrato, então isso aí você vai dar um tratamento diferente. Ou não. Quantidade máxima de prestação, aí é política da empresa, ó, o máximo que nós vamos conceder é 6 prestações. Criação de faixa de concessão, determinada pela empresa, essas faixas eu que criei aqui, ó. Então, aquele cliente ou aquele requerente tirar uma nota entre 0 e 40, eu só vou vender à vista. Aí vai. Até 2 vezes, até 3 vezes, aí vai. Você pode colocar aqui também, né, por exemplo, 41 a 60, uma entrada mais 2 vezes, né? Você pode brincar aqui. Quem vai determinar a empresa. Especificações do cliente a ser avaliado. Aí você vai investigar, né, dentro daqueles parâmetros lá em cima, né, quando você for determinar aqui, ó, nome no SPC, Serasa, né, você vai investigar lá, aí você vai ter as informações. Teve uma ocorrência no SPC e não foi regularizado. Então, nesse exemplo que eu estou dando, eu já fiz essa investigação e, nesse caso, aconteceu isso. Esse requerente teve uma ocorrência no SPC e não foi regularizado. Ele tem casa própria, reside há 50 anos em Belo Horizonte, possui 2 filhos na escola, em 4 anos teve 3 compras financiadas anterior na empresa, ou seja, ele comprou na sua empresa, sendo uma apresentou atraso no pagamento, quer dizer, deu uma escorregada aí, né, mas pagou. É funcionário em empresa privada, representante de vendas, isso aqui é para você categorizar ele, né, se é uma empresa
se é um emprego estável ou não, né? Aí vai do seu julgamento. Está 12 meses no emprego, né? A profissão dele é representante de vendas, a gente sabe que essa área é muito volátil, né? Vendeu, está emprego. Não vendeu, está fora. Você vai em consideração. Então, vai depender muito do conhecimento de quem está analisando, né, esse crédito, né? A vivência dele, vai contar muito para poder categorizar essas pessoas. Tem carro financiado, ixi, ó, falta 20 prestações no valor de 700 cada. E aí, quando você pegou as informações dele lá de renda, aí você viu que ele ganha 6 salários mínimos, tem 2 meninos na escola, juntando tudo dá um salário mínimo e meio. Então aí, ó, ele ganha 6, 1,5 já está morto por causa de pagar as prestações, a mensalidade dos meninos. Já tem uma prestação do carro, né? Porém, tem casa própria. Então, você vai construindo a historinha aí na sua cabeça. Então, diante das informações externas coletadas pelo analista de crédito, tem-se os seguintes apontamentos. Então, aqui, do ponto 0 a 100, ele vai fazer as suas considerações. Então, quando ele for ver renda, e deu uma nota de 70. Casa própria atingiu o que gostaria, 100, e por aí vai. Comprometimento do ganho, 50%, ou seja, se o bem, quer ver? A gente não... Deixa eu ver se é um negócio aqui. Isso. Então, o valor do bem a ser comprado é 3 salários mínimos. Então, o que está querendo comprar é metade do salário dele. Então, o rapaz colocou 50% aqui, está comprometendo 50%. Mas poderia ser mais porque ele tem, a gente come, né? O cara come, né? Então, 6 salários tem outras despesas, né? Então, você vai ponderar isso aqui e vai dar a pontuação para ele. E justificar, mais ou menos, né? E aí, como já tem o peso que você já fez, só multiplicar aqui, então esse requerente está tendo uma nota de 74,5. Então, aqui eu coloquei aqui, subjetivamente, né, esse analista, como é que ele foi chegando a esses pontos, né? Então, quando ele olhou na renda lá para poder dar 70, ele calculou, 3 vezes o valor do bem. Atendeu 2/3, então nota 70. Casa própria, ok, então nota 100. Tempo de residência, ok, acima de 5 anos, então nota 100. E vai criar umas regrinhas, sub-regrinhas, né? Comprometimento do ganho, máximo 25%. Tem financiamento a longo prazo, então nota 50. Tempo de cliente, 4 anos, mas teve uma compra a prazo cujo pagamento atrasou, então eu não vou dar nota total para ele porque ele pisou na bola. Uma vez aí. Emprego estável, depende de resultados, né? O representante comercial, né? Então, a renda dele é variável, né? Então, às vezes é muito, às vezes é pouco. Tempo de emprego, tem 1 ano. Então, a nossa empresa acha que deveria ter no mínimo 2 anos. Então, ele tem a nota pela metade. Nome no SPC, teve uma irregularidade, mas já resolveu. Mas mesmo assim, mas eu vou dar uma notinha para ele, 50. Ele resolveu, mas queimou o filme uma vez, né? Não deveria ter chegado a esse ponto, tá? Então, isso aqui seria um histórico, né, de como eu cheguei a esses pontos aqui em cima. E isso é altamente subjetivo, tá vendo aqui, ó, subjetivo. Vai da experiência de quem está analisando. Mais considerações, né? Nem sempre, porém, tais análises serão necessárias, uma vez que, em muitos casos, as condições de venda deverão ser padronizadas, né, para todos os clientes, ou seja, olha, independente do cliente, vai ser vendido 3 vezes no máximo. Isso é política da empresa. Por valor de compra, pela existência ou não de compras a prazo anteriores, por linha de produto. Então, você pode fazer concessão de crédito para determinados produtos. Você chega no Carrefour, por exemplo, aí está lá escrito tais produtos, tem... Se você tiver o cartão do supermercado, você vai poder parcelar de 3 vezes o produto, por exemplo. Para compra de maior valor, a diferenciação tende a ser maior, é lógico, né? Porque o risco fica maior. Então, agora nós vamos entrar na questão da política de cobrança, que é outro tópico, né? Se você vende, agora você tem que cobrar, né? A política de cobrança diz respeito ao período depois da venda. Então, análise de crédito. Então, isso é reflexo do seu rigor quando você concedeu o crédito.
Então, se sua análise lá atrás de crédito foi bem branda, tipo assim, qualquer um que quiser aqui pode comprar, parcelar de 10 vezes, você vai ter mais dor de cabeça para cobrar. Você vai ter mais pessoas aí inadimplentes. Se a sua análise de crédito foi muito rigorosa, né, você tentou pegar o máximo, né, cercar o máximo, né, do cliente, então você vai ter menos gasto com a cobrança, né. Então, aqui um exemplo. Então, a empresa Lava Lento findou 2019 com um saldo de 100 mil em duplicados a receber. Aí você vai, igual eu falei lá no início, né, cutoficar, né, separar isso aí em categorias. Então, corrente, ou seja, o mês que a gente está analisando. Então, não conta, né, porque até o final do mês o cara tem direito a pagar. Então, o total é 30 mil. Ah, já venceu, em novembro, que nós estamos em dezembro, a turma do mês passado não pagou ainda. E aí vai. Então, você tem aí 30 a 60 dias, já tem 33 mil por cento reais que está devendo. Mais de 90 dias, você já tem 4 mil que está te devendo, que representa 4%. Então, logo na linha de baixo, você tem aqui as porcentagens, né? 30% do total das contas a receber, dos 100 mil, ainda não venceram, porque a gente está no mês ainda. E aí vai, 20% já está me devendo, corresponde a 20%, tem 30%, ou seja, no mês de outubro, a turma que te mais deve. Então, 33% do total das suas dívidas está concentrado no mês de outubro. Isso também bom até para estudar também o que aconteceu em outubro, né? Então, é um indicador também para você investigar o que aconteceu lá naquele mês ali, que ele está destoando de todos os outros meses na média de percentual de inadimplentes, né? O que aconteceu nesse mês específico aí? Houve uma promoção, então essa promoção aí não foi muito bem sucedida, né? Tipo, liberou demais aí os créditos, né? Então, parece aí que não foi muito bem sucedido. Aí você tem as formas de cobrança, né, gente? Que tem desde a forma delicada até a mais grosseira, né? Então, quando está dentro da normalidade, tipo aqueles ali que estão devendo há 30 dias ou um pouquinho mais, então você manda o boleto, manda um e-mailzinho, aqui, você esqueceu de pagar, caso tenha pago, por favor, desconsiderar, né? E aí você vai mais brando. Quando já tem um tempo maior, aí você já pega o telefone, já liga, já manda uma carta com mais rigor, né? Ah, se você não pagar até tal dia, nós vamos colocar você no SPC, e só vai piorando, à medida que você não vai tendo resposta, né? Aciona o avalista, coitado dos avalistas, né? Se a sua compra a crédito teve avalista, vai em cima do avalista, aí você vai só crescendo o tom, manda para o cartório, aí você já comunica para as agências, né, SPC, Serasa, já coloca o nome daquele caboclo lá nas listas dos renegados, né, e por fim, você entra na justiça, né. Então, resultados advindos de mudança no procedimento de cobrança. Se você muda a sua política de cobrança, aí você tem essas situações, né. Então, volume de venda. Então, você mudou nenhuma ou diminuição. O efeito sobre os lucros, nenhum ou negativo, né. Então, um aumento nos esforços. Você aumentou o esforço aí de cobrança. Então, investimento de duplicados a receber vai diminuir. E vai ter um efeito positivo lá no lucro, lógico. Perdas com dívidas incobráveis. Se você aumentar o recurso na cobrança, vai diminuir. O efeito sobre o lucro vai ser positivo. Despesas em cobranças. Claro que se você está aumentando, né, o esforço vai aumentar. E esse gasto, lógico, vai lá para o resultado. Você vai pagar mais, né? Vai diminuir o seu lucro. Apertei o negócio aqui, subiu tudo. Então, gente, o aumento nos esforços, resumindo, né? O aumento nos esforços de cobrança, né? Deveria reduzir as duplicadas a receber e as despesas com dívidas incobráveis. Desta forma, aumenta os lucros. Então, à medida que você aumenta os esforços de cobrança, né, devem reduzir as duplicadas a receber e as despesas com dívidas incobráveis. Se o nível de esforços de cobrança é muito intenso, o custo também dessas estratégias vai aumentar. Em outras palavras, se a empresa pressiona seus clientes demais para pagar suas contas, eles podem levar os seus negócios para outro lugar. Ou seja, eu não vou comprar mais desse cara não, está me enchendo o saco demais.
a empresa deve, então, ter um equilíbrio, né, gente? Então, os efeitos de uma política de cobrança muito forte, né, pode ter um efeito contrário na questão da cliente te procurar. Então, é isso. O que eu quero que vocês façam, né? Tem um questionário, tá? Nesse questionário tem uma questão lá que vocês vão montar vocês vão montar uma tabela de concessão de crédito, então vocês vão colocar os parâmetros, tudo bonitinho, tem uma questão lá. Eu acho que o diferente é isso. E vamos discutir aí no fórum. Vamos discutir no fórum aí os efeitos sobre os lucros. Se espera que resultem em uma diminuição nos esforços de cobrança. Escreva também as técnicas populares de cobrança. O que vocês acham aí? O que vocês veem aí na praça aí? Como é que o povo cobra, né? Como é que é aí? Tirando um pouco que nós falamos aí, como é que vocês veem aí a sutileza das cobranças aí? Beleza? Então é isso, gente. Dúvidas? Por enquanto, sem dúvidas. As dúvidas vão surgindo na hora das atividades. É verdade. Ô, gente, lembrando que eu estendi a entrega das atividades, vocês estão vendo lá, né? Então, está tudo aberto lá, desavisados, que vocês conseguem falar, que eu já não sei mais o que fazer para comunicar com vocês. Já mando e-mail, e aí não tem jeito de fazer, não. Fumaça ainda não funciona, não. Não, mas eu já avisei também lá no grupo hoje que tem 3 atividades que vencem hoje, mas creio que a gente tem feito, sim. Graças a Deus, sua contribuição aí e dos demais, estou tendo poucos, mas sempre tem. Tem gente que não lê nada, e quando lê não entende o que está falando, né? A gente está aqui para ajudar, tá, gente? Mas se não vier a mim, fica difícil, né, Ellen? Você também não se me correr atrás também fica difícil, né? Depois você gasta muito mais energia, né, tentando resolver aquilo que você deveria ter feito. Aí quer resolver na correria, acaba não dando certo. Aí acaba perdendo o direito, né? Porque todas as chances foram dadas, aí você fica dependendo de concessão, né? Ô, Ederson. Oi, Juninho. Eu mandei para a secretaria um pedido de eliminação de uma matéria, aí a secretaria te enviou. Ah, Juninho, tem que ver. É porque o prazo é dia 15, né? Para fazer isso. Tem que ver o que eles mandaram para mim, que está tudo atolado lá, coitados. Não, moral. Valeu. Ô, gente, muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Bom dia. O Cruzeirense, rapaz, vai dar um bom dia. Ainda mais que hoje meu time joga. Terça-feira é pior. Fala nada não, Juninho. Fala nada não, que ainda acabou, não. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Eu vou te chamar no WhatsApp, só falar com você. Falou.